Olá, amigos do Esporte em Debate. Que bom contar com a sua audiência, que para nós é valorosa e importantíssima aqui na TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. A partir de agora, as modalidades esportivas estarão em dimensão maior na sua televisão. E olha só, gente, no Esporte em Debate de hoje, você vai ver. Sampaio derrota o Botafogo na Paraíba e volta ao G4 do Grupo A da Série C. No basquete, as meninas da Bolívia Querida derrotaram o Ituano 2 vezes e estão garantidas na semifinal da LBF 2019. Você vai ver ainda uma reportagem especial com as nadadoras Júlia Nina e Carol Bertel. Destaques das maratonas aquáticas no Brasil. E mais, uma entrevista exclusiva com a diretora-geral dos Jogos Escolares Maranhenses, GEMES, Rosana Mota. Ela fala sobre as novidades para a fase final da maior competição da juventude esportiva no Maranhão. Tudo isso e muito mais você já sabe do Esporte em Debate, que já está no ar. E para começar o Esporte em Debate, vamos falar de um destaque impressionante que o Maranhão vem tendo nas maratonas aquáticas, seja no Brasil, seja no exterior. Duas atletas, a Carol Bertel e a Júlia Nina, vêm brilhando intensamente. E o repórter Fábio Cabral foi à Escola Nina de Natação para conhecer um pouco mais dos projetos, os sonhos, as conquistas já realizadas e as novas etapas que serão percorridas por Júlia Nina e Carol Bertel. Elas não param de colecionar medalhas. Eu acho que mais de 100, né? A quantidade de competição que a gente faz com que a gente tenha uma quantidade incontável. Eu tenho várias, não tenho números agora, mas são várias. E desde 2015 conquisto várias na maratona também. Mas essas penduradas no pescoço têm um gostinho especial. Foram conquistadas na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Maratona Aquática, disputado em Fortaleza. Júlia foi medalha de ouro, Carol levou a de bronze. As duas jovens nadadoras maranhenses já estão entre as 3 melhores do ranking brasileiro da modalidade na categoria absoluto, competindo com pessoas de todas as idades. Nosso grande objetivo é classificar as duas para o Campeonato Mundial de 2020. Que vai ser em Seychelles, né, nas Ilhas Seychelles. Então, tudo que vier durante o percurso é consequência dessa preparação. E isso aí que está acontecendo agora, nós temos 2 atletas no top 3 do Brasil absoluto, é em consequência desse trabalho. Esse trabalho já começou e está começando, vamos dizer assim, com o pé direito. Mas não pense que é fácil a vida de maratonista aquática. A preparação diária é de quase 6 horas e começa fora d'água. Não é só fazer abdominal ou puxar esse elástico azul, não. Na academia, elas pegam pesado. Nos treinamentos é importante ativar o ombro e proteger, então tem que fazer bastante trabalho de elástico e com peso também. Muito importante fazer essa parte fora d'água, porque junto eles formam um bom condicionamento para a competição e a parte fora d'água é tão importante quanto dentro. Mas é na água que elas se sentem em casa. E não precisa ser no mar, não. Uma piscina tá bom demais. Foi aqui, nas raias de uma piscina, que as duas começaram a dar as primeiras braçadas no esporte. A natação, aliás, ainda faz parte das competições que Júlia e Carol disputam. Mas elas sabem que uma hora ou outra vão precisar definir qual modalidade seguir. E pelos resultados conquistados até aqui, os desafios em águas abertas parecem sair na frente. Tanto que elas já sonham com braçadas ainda mais largas. Quero muito ir para os campeonatos internacionais, como o Campeonato Mundial Júnior, o Mundial Absoluto e até uma Olimpíada. E é isso que a gente sempre está buscando, é ser melhor a cada dia e ter resultados melhores. Cada passo de uma vez, eu pretendo esse ano pegar a vaga do Mundial, que é em novembro, a seletiva, e competir próximo ano no Mundial. Esse é o meu objetivo esse ano. Quem sabe futuramente pensar em Olimpíada, essa coisa, é um passo de cada vez. A gente não está se preparando para coisas pequenas, nós estamos nos preparando para coisas grandes. Então, quem se prepara para coisas grandes, colhe coisas grandes. Então, o nosso objetivo é esse. Pelo visto, podem preparar o pescoço, porque mais medalhas devem chegar.
E essas meninas não param de conquistar títulos, medalhas importantes para o esporte maranhense. Vou falar aqui com meu amigo Gregório Dantas, está chegando para a gente falar mais sobre maratonas aquáticas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinha. Prazer. Júlia, Nina, Carol Hertel, elas Exatamente. continuam brilhando intensamente, representando o Maranhão nas maratonas aquáticas, né? É verdade, Jurinha. E, inclusive, nós tivemos o prazer já de entrevistar, né, as duas aqui Várias já vezes. na nossa redação aqui do Complexo de Comunicação da Assembleia. Desta vez, a gente pediu, né, que o repórter Fábio Cabral fosse até a Academia de Natação Nina para conversar com as duas e também com o Alexandre Nina, né, que é o professor e pai também da Júlia. Né? E justamente, Jurinha, a gente tem que destacar as últimas conquistas das duas garotas, das duas meninas aqui, joias raras do esporte maranhense. Né? Na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Maratona Aquática, que foi a principal abordagem da reportagem do Fábio Cabral, as duas medalharam, né, como a gente costuma dizer nas competições olímpicas. Né? A Júlia foi medalha de ouro, né? E a Carol levou a medalha de bronze. Lembrando, Jurinha, que as duas atletas já estão entre as melhores, olha só, no ranking absoluto, categoria adulto, com todas as idades, ainda muito jovens e já conseguem disputar no ranking absoluto de todas as idades. Mas isso não é, Greg, nenhuma novidade. Não. Porque elas estão sempre muito bem ranqueadas e hoje, tanto a Júlia Nina quanto a Carol Hertel, elas não são mais promessas, não. Elas são realidades das maratonas aquáticas. Exatamente. E é importante que o Estado, a iniciativa privada, vejam essas meninas e outros atletas também. No masculino, por exemplo, nós temos grandes destaques também, Sim. que merecem ser apoiados para que o Estado do Maranhão esteja sempre lá no topo do pódio. Né? E a gente tem que destacar e também enaltecer que para a viagem das meninas, todo o apoio teve, sim, da Lei de Incentivo ao Esporte, através da Secretaria de Estado de Esporte, a CEDEL, né? E então teve todo esse aparato aí que já está acontecendo, pelo menos... sem o apoio de uma lei Isso. como esta, de incentivo, era muito difícil. Era. É claro que os pais, por exemplo, o Alexandre, ele tem um esforço muito grande de buscar, Sim. mas sem esse mecanismo, né? Da lei de incentivo ia ser muito complicado. Não, né? e tem que existir, né? Não só para as duas atletas, mas também para outras atletas de outras modalidades. Também. A gente tem que destacar também, Julinho, que o Fábio, na matéria, como você pôde acompanhar, telespectador, ele não falou apenas das conquistas, mas também da preparação, né? De todo vamos dizer assim, aqueles turnos de trabalho dividido entre escola, entre academia, né, de musculação e entre os treinos propriamente ditos nas piscinas e algumas vezes treinos já em mar aberto, né, porque elas estão fazendo maratonas aquáticas. Ô Greg, é importante que o registro que você faz, porque o mundo externo, ele vê sempre vitórias, que são as conquistas, e as derrotas, quando você não consegue chegar ao objetivo. Mas esse trabalho que é feito de alimentação, de abdicar de uma Sim. vida social, de uma vida mais com a família, às vezes de você ter que apressar algo em relação ao estudo, como muitos atletas aqui fazem, e se dão bem até, porque tem um compromisso de estudar, de fazer suas atividades na escola, e de repente antecipa ou faz depois para poder ir disputar uma modalidade fora do país, fora do seu estado. Tudo isso pouca gente vê. O esforço que é feito pela família e principalmente pelo atleta. Né? Um esforço de um trabalho que é realizado em praticamente 3 turnos, né? Amanhã, tarde e noite, tudo preenchido ali, dividido justamente como a gente falou, entre escola, né, aprendizado, também entre academia, entre a propriamente dito natação nas piscinas e também, claro, no mar, né? Porque elas estão disputando maratona aquática. Tem até uma dúvida entre a Júlia e a Carol, qual, vamos dizer assim, modalidade vão seguir mesmo, se é a natação nas piscinas ou se é a maratona aquática para nadar em mar aberto. Elas estão nessa pequena dúvida. Eu lembro que, inclusive, a gente entrevistou a Júlia, acho que tem um ano passado, Julinha, e ela disse que um dos sonhos da vida dela era disputar a Olimpíada de Tóquio agora 2020, né? Já está quase que batendo a porta, né? Tá bem aí pertinho. E ela tem a opção, né, de enveredar pela natação ou de continuar nas maratonas aquáticas, onde ela já é sucesso absoluto, né? Conquistando os melhores resultados a nível de Brasil. É verdade. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva no Esporte em Debate com Rosana Mota. Ela é diretora-geral dos Jogos Escolares Maranhenses. Vamos falar de Gêmeos 2019. Segura aí que daqui a pouco a gente volta.
Já estamos de volta com o Esporte em Debate. E agora, gente, vamos falar da maior competição estudantil do estado do Maranhão. E a gente pode dizer que uma das maiores do Brasil. Aliás, o estado do Maranhão é um dos poucos da federação que mantém uma competição deste naipe, né? Importantíssima, que movimenta a estudantada no estado do Maranhão. E eu vou falar aqui com a minha amiga, diretora-geral dos Jogos Escolares Maranhenses, a Rosana Mota. Foi grande atleta, tem o DNA do esporte e hoje está à frente desse trabalho nos Jogos Escolares Maranhenses, Jogos Estudantis, os Gêmeos 2019. Antes de mais nada, dizer que é uma satisfação tê-la aqui. Prazer é todo meu de estar aqui contigo, né? Já tinha perguntado, poxa, o Juraci Filho tem que vir fazer uma cobertura aqui do Gêmeos 2019. Como é que nós estamos em relação aos Gêmeos? Nós, como tu falaste, né, o Gêmeos é uma competição muito grande, é de fato a maior competição do país, né? A gente, em número de escolas participantes, a gente supera o estado de São Paulo, em dados oficiais mesmo. A gente tem hoje, recorde de município, foram 102 municípios inscritos, né? E a gente tem uma média aí de aproximadamente quase 30 mil atletas nas 4 categorias, incluindo o paradesporto. Ele vai funcionar em 8 regionais, a gente já fez a regional de São Luís e a gente, a partir de sábado agora, faz mais 7 regionais no interior do estado. E aí a fase final acontece em agosto, a partir do dia 8 de agosto. E é uma competição que é seletiva também para os Jogos da Juventude, né? Para a competição a nível nacional, né? Isso, ela serve de seletiva, de classificatória para os Jogos da Juventude nas 2 categorias, de 12 a 14 anos, que é o infantil, e de 15 a 17, que é o infanto. Ô, Rosana, você tem o DNA do esporte, como eu falei ainda há pouco, e a gente tem percebido que precisa ser repaginado os Jogos Escolares Maranhenses. Na época que você disputou e que eu disputei, eu faço sempre questão de citar isso, a gente tinha todo o envolvimento dos alunos, atletas, das escolas, dos pais, né? Você tinha uma aliança praticamente montada e eram verdadeiras festas. A gente tem percebido ao longo dos anos que isso tem diminuído. O que tem sido feito na Secretaria de Esportes para que essa efervescência, vamos dizer assim, ela volte a ser sentida? Vou responder a tua pergunta por partes, né? A gente tem esse saudosismo dos jogos, mas a gente não vai conseguir nunca reviver os jogos dos anos 80, porque hoje a geração é outra, né? Os valores hoje dentro da escola, eles não são mais os valores do esporte, eles são os valores do Enem, né? Na nossa época a gente via outdoor, escola tal, campeã geral dos Gêmeos, escola Y. Hoje a gente vê quem é o primeiro do Enem, quem aprova mais. E as famílias incorporaram muito isso. Então a gente tem problemas hoje de pais que os meninos estão inscritos e a gente tem que trocar a inscrição porque o menino vai fazer prova fora ou está em cursinho, não tem tempo de treinar, bom, enfim. Isso são situações que a gente tem que procurar dentro da organização da competição, driblar isso aí. Quando os jogos começaram a servir de eliminatória, de classificatória para os Jogos da Juventude, ele de certa forma engessou a competição, porque existem prazos a serem cumpridos. Então o Gêmeos que acontecia no final do ano, ele passou a acontecer no mês de agosto, numa volta de férias coletivas de professor. Né? Então tudo isso deu uma diminuída também na preparação dessas equipes. Quando a gente chegou na secretaria, a gente não pôde mais mudar muita coisa para 2019. Né? Então a gente já está estudando algumas propostas para serem lançadas para a comunidade do esporte para 2020, para ver se a gente consegue desingestar um pouco essa competição e ter uma participação maior das escolas. E que propostas seriam essas? Primeiro pelas regionais, né? A gente tem hoje 8 regionais, em 8 cidades diferentes, incluindo São Luís, e elas acontecem nas 4 modalidades coletivas. Então, por exemplo, a gente tem uma regional aqui, São Luís. A gente não teve a disputa da categoria do infantil masculino do vôlei. Então, essa equipe, ela classificou direta para a fase final. E isso acontece em várias modalidades em outras regionais. Então, o que a gente pensa para o ano que vem é que essas seletivas elas deixem de ser dessa forma, elas passem a ser por modalidade, porque você tem uma disputa maior na fase regional, você envolve um maior número de atletas e você chega na fase final com as 16 melhores equipes.
O que a gente pôde mudar para melhorar a qualidade técnica da competição, a gente fez. A gente voltou com a disputa das quartas de final, que haviam sido retiradas, né? A fase final dos Gêmeos eram com 12 equipes, a gente passa a jogar com 16. A gente volta esse ano com a edição do Troféu Olímpico, a gente fez uma enquete. Junto com o secretário, a gente já visitou algumas escolas, né, para falar dos jogos, da importância dos jogos. Mas é importante, é simbólico, marca. Isso. A gente fez uma enquete, né, de alguns ex-atletas já falecidos. Era a Georgiana, a Cidalina, o Ari Façanha de Sá e o Canhoteiro, né? A gente fez uma enquete lá no site e a Georgiana foi a mais votada, né? Então a gente vai fazer a reedição do Troféu Olímpico, contar a escola com o maior número de medalhas Fliga, de ouro. Né? Isso, a Georgiana Fliga, atleta de voleibol. Uma das maiores, histórica. Isso, exatamente, ela mesma. E aí a gente está visitando as escolas, né, conversando com as direções das escolas, tentando motivar para que os alunos cheguem nos ginásios, para que as torcidas estejam presentes. Nessa fase de São Luís, eu fiquei muito feliz, porque a gente teve muitos jogos com a presença da torcida, que era coisa que a gente não via mais dentro, né, dos Gêmeos. E agora a gente viu, a gente levou as competições finais todas as finais a gente fez no mesmo ginásio e no mesmo dia. Então, no sábado a gente finalizou o basquete, o handebol e o futebol de salão, deu um público maior no ginásio, e no domingo nós levamos todas as competições do voleibol para o Costa. É isso que eu me refiro, esse envolvimento que precisa voltar. Eu sei que a própria sociedade evoluiu, e se a gente observar no passado o que se tinha de educação e se tem hoje, a mudança em relação ao Enem, é claro, você coloca hoje um outro patamar, uma outra perspectiva. Mas os Gêmeos, eu tive a oportunidade de jogar 4 e digo a você, tudo que sou na minha vida, tudo que aprendi em termos de pontualidade, frequência, assiduidade, o esporte me deu. E me deu porque eu tinha que treinar, estudar, e era a exigência do meu pai, para me treinar o futsal, o futebol, eu precisava ter boas notas. E se eu não chegasse na hora do treinamento, eu já ia para a reserva. Isso tudo me deu a capacidade de entender que a gente precisava cumprir normas. E o esporte faz isso, enquanto instrumento de inclusão social. E o que eu tenho percebido é que as próprias escolas deixaram os Gêmeos de lado. Não atentaram para a importância. Os Gêmeos é simbólico, é emblemático, está enraizado no processo de formação dos nossos jovens. Eu concordo plenamente contigo, né? Assim, fui atleta, sou mãe de um filho que foi atleta também, é atleta até hoje, faz universidade e joga basquete, faz jiu-jitsu, ele joga tudo, ele faz tudo porque foi motivado para isso, isso nunca atrapalhou o rendimento dele na escola. Né? Então, assim, essa é a minha crença enquanto professora, enquanto mãe, enquanto gestora. E é nessa perspectiva que a gente trabalha, é de mostrar para as pessoas, para os gestores das escolas, e aí inclui as escolas públicas e privadas, a importância que o esporte tem na formação daquele cidadão. Que não é só para ele chegar e ter uma medalha, né? 4 vão ganhar medalha, 11 vão ganhar medalha, mas ele vai se tornar uma pessoa melhor, porque ele vai levar com ele os valores que ele vai trabalhar o tempo inteiro. Ele vai superar as dificuldades, ele vai persistir, ele vai treinar, ele vai ter um objetivo para alcançar. Isso tudo o esporte ensina com uma maestria que não tem igual. Não tem igual. Então a gente está fazendo esse trabalho, a gente está visitando as escolas, né? A gente tem visitas agendadas já do secretário Rogério com o secretário de Educação do Estado, né? Com e os vejo diretores. Que o secretário tem se mostrado muito sensível a essas dificuldades e tem tido um envolvimento muito grande. Para quem não tinha uma ligação direta com o esporte, mas que conhecia, os filhos participam, ele participou em alguns momentos, inclusive do automobilismo, né? Isso. Foi precursor em relação ao kart, ele esteve aqui, contou essa história com muita propriedade, mas vejo que ele está atuando fortemente para buscar justamente esse resgate, né? Muito. O secretário Rogério, ele é um apaixonado pelo esporte, né? Então ele quer que tudo aconteça da melhor forma possível, ele tem trabalhado muito para isso, né? Tudo que a gente chega e pede para ele de questões técnicas, ele diz, vai ser melhor para a competição? Vai, então faz, eu vou correr atrás. Então eu me sinto muito feliz em trabalhar junto com ele, porque eu vivi os Gêmeos em todas as fases dele. Eu vivi os Gêmeos enquanto atleta, eu vivi os Gêmeos como professora, professora do liceu,
e agora eu tenho a oportunidade de estar do outro lado como gestora, né? E eu falo para todos os meus colegas, é uma chuva, né, temporário. Então, o tempo que eu estou aqui, eu vou tentar fazer o melhor para quem está do outro lado, porque eu pretendo voltar. Você está do outro lado do balcão agora. Exatamente. Então, é a oportunidade que eu tenho de melhorar para todo mundo, para os atletas e para os professores, porque eles são as estrelas da festa. Então, eles precisam, à medida que a competição melhora, o reconhecimento deles dentro da escola melhora também, e com isso o investimento chega mais fácil. Como é que vocês vão fazer em relação às praças esportivas? Porque hoje o Castelinho está aí precisando de uma reforma, uma reconstrução. Costa Rodrigues já tem um número de competições, tem o basquete que está acontecendo, né? Como é que vocês vão fazer? A gente sente muita falta do Castelinho, mas o governador Flávio Dino já autorizou a obra, né? Mas todo esse processo não é uma coisa que se reconstrói um ginásio do dia para a noite, até porque ele não atendia aos padrões de acessibilidade. E foi uma das bandeiras do secretário Rogério Cafeteira, a acessibilidade, inclusive ao esporte. Tanto que a gente já é recorde na inscrição dos atletas do Paradesporto. O ano passado eram só 7, a gente já tem 115 inscritos, né, de várias ações que a gente fez para melhorar a questão do Paradesporto. Então, o ginásio Castelinho ele vai passar não só por uma reforma de telhado, mas também por uma reforma de infraestrutura de acessibilidade nas quadras. Por exemplo, a gente quis fazer um jogo de basquete em cadeira de rodas no Costa Rodrigues e a gente não pôde fazer porque o piso não é adequado. Então, assim, é uma coisa surreal. Hoje você tem um ginásio que não permite com que todos participem, né, usem. Em relação aos gêmeos e às praças, a gente tem algumas parcerias, né? Por exemplo, o Colégio Liceu cedeu a quadra, o Colégio Batista, o Colégio Master, e aí a gente usa o Paulo Leite, o Manuel Trajano, e o ginásio do IPEM, né? E aí a gente consegue o quantitativo o quantitativo de quadras para fazer a competição. Eu conversei aqui no Esporte em Debate com a Rosana Mota, diretora-geral dos Jogos Estudantis Maranhenses Gêmeos 2019, né? Pela Secretaria de Desportos e Lazer. Rosana, muito obrigado por ter vindo aqui, adorei te ver, né? Marcar esse reencontro aqui. E hoje, como você está do outro lado do balcão, né, eu vou cobrar. Cobre. Que a gente tenha um Gêmeos melhor, que possa atender a essa camada do esporte. E se a gente pegar aqui, fizer uma rápida análise aqui, a gente vai ver, olhando os atletas hoje, seja do futebol, do voleibol, do basquete, do handebol, todos eles passaram pelo esporte colegial, passaram pelos Jogos Estudantis Maranhenses, os Gêmeos. É uma marca indelével do esporte do estado do Maranhão, é uma competição que as escolas, sejam públicas ou particulares, devem ter sempre um olhar diferenciado. Porque antes de mais nada, o mais importante não é conquistar títulos, é formar o cidadão. E os Gêmeos sempre formaram. Formou você, formou eu, formou meu colega de apresentação, Gregório Dantas, e tantos outros que tiveram a oportunidade de trilhar por esse caminho. Então, tem que continuar. Com certeza. Eu agradeço o convite, foi um prazer enorme te ver e eu conto com a presença de todo mundo nos ginásios e a imprensa ela é fundamental na divulgação dos jogos, né? A participação tanto na cobrança quanto na divulgação daquilo que a gente vem fazendo na Secretaria. O começo da competição, dessa fase principal, está marcado para quando? Dia 8 de agosto, a abertura no ginásio do IPEM. Confirmadíssimo. Confirmadíssimo. Obrigado, Rosana. Como é que vai o Pedro Tubi? Tá bem, graças a Deus. Sua mãe vai bem? Tudo bem, graças Pedro a Tubi, Deus. para quem não sabe, foi presidente da Federação de Handebol. Durante muito tempo deu uma contribuição fantástica para essa modalidade. Recebo sempre o Marcelo aqui falando do automobilismo. Do kart, mente ele que corre. Obrigado, um abraço. Obrigada, Jura. Olha só, Greg, a Vamos Rosana lá. esteve aqui, bateu um papo com a gente sobre Bem legal. Gêmeos. Ela foi atleta, conhece, Sim. disputou vários jogos escolares maranhenses e me chamou muito a atenção essa preocupação que a gestão da Secretaria de Esportes e Lazer tem, da CEDEL, o secretário Rogério Cafeteira, e dela como coordenadora do Gêmeos, de resgatar aquele sentimento, né, de pertencimento de alunos atletas, de escolas e do esporte. Sim. Porque se a gente for analisar os atletas que brilham do Maranhão hoje lá fora, Greg, eu não me recordo aqui nenhum que não tenha passado por uma escola e que não tenha disputado handebol, basquete, o vôlei, o futsal, futebol de campo. Eu confesso a você, natação. Atletismo, né? Atletismo. Eu confesso a você que seria um exercício para mim
De tortura até, tentar aqui encontrar alguém que não passou pelo Gêmeos e que esteja brilhando no esporte lá fora. Um destaque nacional e internacional, né? Tem vários exemplos aí. Jurinha, tem alguns pontos que a gente precisa destacar dessa entrevista. Primeiro, lembrar o fato de que a Rosana foi atleta, né? Foi atleta de handebol, muito sucesso aqui no Maranhão, e que ela destacou o seguinte: já fez o papel de atleta, já fez o papel, né, a função de treinadora, Educadora física, né, de treinadora de equipes, e agora está fazendo aquela função atrás do balcão, né, que é a de organização de todo o evento, de todo o Gêmeos, né? de gestora, e ela destacou isso porque sempre que a realização dos Gêmeos, atletas, professores de educação física, tem aquele, vamos dizer assim, aquele sentimento assim de não saber, de não reconhecer como que são feitas as coisas, são realizadas. Ela disse que momentaneamente está a gestora do Gêmeos, está sendo a diretora-geral do Gêmeos, mas pretende voltar para o mundo da educação física, né? De dar aula, de ser técnica de equipes. Então, é importante na vida pessoal dela, assim, na profissional também, passar pelas 3 fases, né? Tanto como atleta, quanto professora de educação física, técnica, e agora como gestora. Outra coisa que merece destaque, outro ponto merece destaque na entrevista da Rosana, foi a continuação do processo de interiorização dos Gêmeos, né? Que é uma coisa que já vem desde o primeiro ano do governo do governador Flávio Dino, com esse processo de expansão, né, pelo interior, uma coisa que... Ele tem se tornado maior. Isso, né? que era tímida, né? A gente pode destacar isso, mas agora não. Com regionais espalhados pelo interior do Maranhão quase todo, né? Então a gente tem que destacar isso, inclusive... E outra coisa, para quem disputou como nós, atleta, sabe a dificuldade que se tinha de alojamento, de alimentação. Sim. Quantas e quantas vezes, eu particularmente não fiz reportagens, alunos, atletas, professores reclamando da alimentação. Ela me disse que o governo tem se preocupado muito Sim. com esta alimentação de qualidade, com o acolhimento desses atletas, com o monitoramento de todos eles, feito pela Secretaria de Esportes. Tem dado ênfase a reuniões com a direção de escolas e fazendo ver os diretores da escola a necessidade de uma participação, de uma interação das escolas, que existia na nossa época. Sim, né? existia. Quando você ia disputar uma fase de classificatório, o jogo era importante, a escola toda estava dentro do ginásio. Sim. Vibrando, torcendo, pais, mães, avós, pessoas responsáveis, né? Os outros alunos, né, de outras séries, né, que também acompanhavam. Tinha uma rivalidade imensa. Tinha comitiva, o ônibus, a escola disponibilizava ônibus, né, para o pessoal, os alunos acompanharem. Mas é o seguinte, outro ponto que merece destaque, além desse processo de interiorização e também da expansão dos Gêmeos, também, Jurinha, a questão da falta de apelo que os Gêmeos têm, né? Que ela mesma falou, disse que hoje as equipes das escolas se preocupam muito mais com posição em classificação de Enem, vestibular da UEMA, Enem e tal, né? Que agora tem um destaque, vai para o outdoor nas cidades, espalhado lá, tal, escola, primeiro lugar do Enem, aprovou tantos em medicina, aprovou tantos em direito e tal. E antigamente tinha essa questão dos Gêmeos, né? A escola, por exemplo, Dom Bosco, que foi campeã dos Gêmeos, mais medalhas. Batista, né? Agora, essa cultura está praticamente acabada, né? Porque agora tomou lugar essa questão de aprovação. E para buscar esse resgate aí, eles estão instituindo, inclusive, agora o retorno, né, do troféu olímpico, né? A escola que ganha o maior número de modalidades recebe o troféu, que é emblemático. É um apelo, né? É uma coisa para dar um apelo maior ainda para campeão geral dos Gêmeos. Exato, isso é uma coisa que estava praticamente acabando. Ó, sobre a questão das regionais, Julinha, a gente tem que destacar aqui, até a Rosana falou, no dia 7, agora no dia 8 aqui hoje, né, nessa segunda-feira, dia 8, começou as competições nas modalidades individuais e coletivas na Regional de Centro Novo. Regional de Centro Novo abrange 14 cidades do interior do Maranhão. Além enorme, né? De Centro Novo, Carutapera, Nunes Freire, Guimarães, Santa Helena, Cedral, Bacuri. Então é uma regional grande. Na Regional de Codó, também vai começar no dia 12 de julho, né, a Regional de Codó, com 8 municípios, aí tem Codó, Coroatá, Bacabal, Pedreira, São Luís Gonzaga, entre outros. Na Regional de Anapurus também é grande, são 15 municípios, aí nós temos Morros, Axixá, Anapurus, Chapadinha, Santa Quitéria, Primeira Cruz, Cantanhede, né? E começa também no dia, né, nesta segunda-feira, dia 8, né?
E lembrando, como a Rosana falou no finalzinho da entrevista, né, Julinha? O início oficial dos Gêmeos 2019, a etapa estadualizada, né, etapa estadual, dia 8, né? Etapa principal, né? Isso, a etapa principal, dia 8, etapa final, vamos chamar assim, né? Etapa final, dia 8, com os campeões, né, de cada regional. Dia 8 agora é de agosto, né? Ponto alto da competição. Exatamente. Né? E, é claro, a gente torce para que sempre os Gêmeos possam melhorar. A gente tem visto crescer Claro. o número de alunos atletas, estruturação do evento. O evento é grandioso, né? É. Você vê que é o maior evento colegial, nem São Paulo supera em número de escolas, de Isso. participação. E ressaltando que ainda é um dos poucos estados que ainda mantém esse evento, né? Exatamente. E é fundamental, eu diria. Fundamental. Depois do intervalo, as meninas do Sampaio Corrêa estão com tudo e não dão prosa a ninguém. O Sampaio bate mais um adversário, está nas semifinais da LBF. E vamos destacar o time de futebol profissional da Bolívia Querida, que venceu o Botafogo fora de casa. Está de volta ao G4 da Série C. Daqui a pouco, segura aí que a gente volta. Já estamos de volta no Esporte Debate agora para subirmos a bola, para falar de basquetebol. E olha, as meninas do Sampaio Corrêa estão com tudo e não dão prosa a ninguém. Na última quinta-feira, o time do Sampaio Corrêa bateu o Ituano no ginásio Costa Rodrigues, 69-52. Já havia vencido em São Paulo e com o resultado o Sampaio Corrêa está nas semifinais da LBF 2019. As meninas do Sampaio Basquete se saíram bem em quadra e eliminaram da LBF a equipe do Ituano por 69-52 no segundo jogo dos playoffs. Como já havia vencido no jogo fora de casa, a Bolívia Querida garantiu a classificação. Entre as titulares do tricolor, destaque para a ala Rafaela Monteiro, que marcou 14 pontos. É muito importante para o nosso time, a gente conseguiu fazer o nosso trabalho, conseguimos nossa vaga na semifinal, que era o nosso objetivo de hoje. Empurrado pela empolgação do torcedor que compareceu para dar aquela força, o Sampaio abriu vantagem logo no primeiro quarto. O Ituano tentou reagir e chegou a diminuir a diferença para 3 pontos. A reação das visitantes demorou pouco com Tyler, que saiu do banco para anotar 8 pontos. Nos últimos 10 minutos, o Sampaio investiu suas jogadas no garrafão, usou bem o relógio com a posse de bola e garantiu a vitória. Acho que é importante ganhar, porque este foi o 8º jogo em 22 dias, com viagens, com algumas jogadoras que não estão 100%, por exemplo, hoje Leiva o segundo tempo não jogou porque ela está com dor no joelho. Assim que é difícil jogar bem nos playoffs com tanto desgaste. Mas acho que o mais importante é que a gente fechou a série e agora há que pensar no ganador de Santo André e Ceci. A vitória classificou o Sampaio e eliminou a possibilidade da terceira partida. Agora a Bolívia Querida se prepara para pegar o voo que joga em São Paulo dia 11. As outras 2 partidas serão dentro de casa. É mais uma vitória, mas não só mais uma vitória. O time está embalado para buscar esse título da LBF. Eu já disse para você há algum tempo que o cheirinho não é aquele, né? Rapaz, não fala. Dos rubro-negros do Rio de Janeiro. Mas, enfim, tem cheiro aí de conquista de título. Julinha, mas é bom não falar esse negócio de cheirinho. Toda vez que falaram, deu azar. Né? É mesmo, Não deu certo nunca esse negócio de cheirinho. Mas eu sou otimista, por convicção. Mas o Sampaio pode estar caminhando, né? Engatou a quinta ali. Não é o caso de pé polado, o Gleidson, que Não. o que toca, ele acaba com tudo. Acaba. Tá entendendo? Acaba mesmo. Não, mas a equipe do Sampaio, Julinha, está engatando, né? Engatou a quinta ali. As meninas do basquete estão bem. Na rodada ainda... Na primeira fase da competição teve uma sequência de vitórias muito boa, depois engatou mais essas 2 vitórias aí, primeiro diante do Ituano fora de casa, depois essa que o Ronald II fez a matéria lá no ginásio Costa Rodrigues, lá por sinal, muita gente, viu? E a torcida cresceu no ginásio, muita né? gente lá, 69-52, e aí... Não deu nem a oportunidade do terceiro jogo. Teria, né? O terceiro jogo seria realizado sexta, não teve essa oportunidade, né? E aí o Sampaio não deu. Já está classificado para as semifinais. Destaque dessa partida aí, separei aqui, Julinha. Tyler Scaff, novamente americana, 17 pontos. Rafaela Monteiro também saiu de quadra com 14 pontos, né? E 4 rebotes, foram as 2 destaques da partida. E lembrando, Julinha, que a adversária do Sampaio nessa semifinal sai do confronto entre a equipe do Santo André e do César Araraquara. Né? Aqui é uma coisa que o primeiro jogo terminou com vitória do SESI por 70-57. A segunda partida
Aí tivemos vitória do Santo André por 55-43. E aí o terceiro jogo está sendo realizado nesta segunda-feira, mas 8 horas da noite. Eu sou Sampaio. Eu acho que o Sampaio tem grandes possibilidades de chegar a essa decisão. Chega com moral. Para uma fase como essa de LBF. O Sampaio está muito bem. Assim, ó, Sampaio, qualquer um dos dois adversários é favorito diante desses dois adversários. Lembrando que, como o Sampaio tem a melhor campanha diante desses dois aí, joga a primeira partida fora de casa e a segunda em casa, se não tiver necessidade de uma terceira, também realizada aqui no Costa Rodrigues. Então o Sampaio tem toda a chance de passar para a próxima fase e quem sabe buscar o bicampeonato nacional tá pintando o bi? E derrotar Vera Cruz Campinas, rapaz. Encardido, adversário difícil. A gente acredita muito no Sampaio, mas o adversário... Complicado, mas muito complicado. O Sampaio tem chance, diria. Tem sim. Tem chance. Campeonato Brasileiro da Série C. O Sampaio Corrêa de João Brigatti conquistou a primeira vitória sob novo comando. Jogando em João Pessoa, na Paraíba, o tricolor de aço venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 2-1. Sofreu o primeiro gol, no vacilo do sistema defensivo do time tricolor. O Sampaio Corrêa acabou empatando no segundo tempo com o Roney. Acabou fazendo o gol de empate. E o terceiro gol da partida, o segundo do Sampaio, foi uma pintura do Rodrigo Andrade, que realizou a sua segunda partida. Olha, foi uma cavadinha espetacular, matando o goleiro adversário, colocando no fundo do gol do Botafogo e fazendo com que o Sampaio Corrêa Futebol Clube chegue outra vez ao G4. G4, voltou. O Sampaio de volta ao G4 e numa reta decisiva, Greg. Sim. A partir de agora, o Sampaio terá pela frente mais 7 adversários. Certo. A contagem é regressiva. Desses 7 adversários, 2 agora em São Luís. Contra o Globo no próximo domingo. Sim. Na quinta-feira da outra semana, passando esta na outra, enfrenta o Santa Cruz. Certo. São 2 jogos para fazer 6 pontos e aí eu vou contar para você uma coisa. Encaminha, né, Julinho? Encaminha a classificação, na minha opinião. Caminha, concordo. Assim, falando do jogo, a gente tem que destacar primeiro que derrotar o Botafogo da Paraíba lá não é para qualquer um. Não. Até porque o Botafogo da Paraíba é, entre aspas, o queridinho, né, Julinho? Há muito tempo. E lá os dirigentes são todos videntes. Eles adivinham as coisas, São né, tudo pajé, eles adivinham o resultado lá, que é uma coisa... Eles jogam já sabendo do resultado. É estranho, né? Mas estranho? Isso é crime. Acontece, Julinho. A polícia não foi lá e prendeu meio mundo Prendeu meio mundo lá de gente, diretoria lá, dos diretores da Federação Paraibana de Futebol. Foram quase todos, né? Desligado, arbitragem, esquema de manipulação de resultado. Tudo. Mas ainda bem que nesse jogo não teve isso, né? Não teve. E a gente tem que destacar algumas coisas. Primeiro, a participação do Marcos Aurélio, que era jogador do Sampaio no passado, né? A gente lembra, camisa 10 daqui do Botafogo da Paraíba, bom jogador, passagem de Atlético Paranaense. Mas ele não jogou nada no Sampaio. Não jogou nada no Sampaio, mas lá ele tá bem. Marcos Aurélio foi o destaque da parte lá do Botafogo da Paraíba. Primeiro gol, inclusive, o gol do Botafogo do Belo originou de uma bola levantada por ele, o Newton fez de cabeça, ali uma bola levantada na área, né? O Andrei não teve chance. E aí o Sampaio virou, como você já destacou, Julinho, com o gol do Rony, né? Aproveitando um bate-rebate na área, ele empurrou para o fundo do gol e virou com aquela cavadinha que você também já falou do Rodrigo Andrade, um golaço, fez o resultado de 2-1. Eu acho que a gente tem que destacar também a atuação do goleiro Andrei, que por muitas vezes salvou a equipe do Sampaio. Ali o Marcos Aurélio teve chance, principalmente em bola parada, batida de falta cruzada, e o Andrei esteve impecável mais uma vez. Isso, impecável mais uma vez, e ali salvou a equipe do Sampaio de tomar pelo menos um empate. Mas é importante dizer, as modificações processadas pelo João Brigatti eram modificações já pedidas por todos nós. Sim. Como é que o Odair Lucas era reserva de um time como esse? Impossível. Como é que o Paulo Sérgio não vinha sendo aproveitado? É melhor tecnicamente do que todos os zagueiros. E você vê as modificações. E aí, a gente falava que, olha, o Lucas Huck deve ter uma vaga nesse time. O Sampaio tem que olhar. Não dava para Dedé ficar contrata Lucas Huck, ele entra no time, parece que já vinha jogando há muito tempo. Isso. E lacrou ali, aquela proteção à frente. E não dava para aquele Dedé continuar jogando, porque foi-se embora, não tinha condição mais. Já foi tarde. Não tinha condição nenhuma, então ali com essa reformulação ali teve também um problema ali que o Eloy não pôde jogar, aí
o Rodrigo Andrade entra ali naquela função, né? Mas ele vai ter problema para voltar, porque o Rodrigo é um jogador moderno, inteligente. Isso, funcionou bem. Dá uma mobilidade ao time bem maior. Sim. E o trio de ataque ali do Sampaio formado com o Salatiel, o Rony e o Helder também funcionou, então acredito que até o Helder foi útil na partida. Foi útil. O Sampaio, então, assim, vem de 2 jogos sob o comando do Brigatti, né? O primeiro jogo empate, o segundo jogo essa vitória 2-1 importante contra o Botafogo da Paraíba fora de casa. Dá moral pela qualidade do adversário. Dá muita moral, a gente tem que destacar assim, porque o Jurinho até já falou aqui, o Sampaio entra no G4, nesse momento ocupa a 3ª colocação com 18 pontos, o Ferroviário disparou, viu, Jurinho? Disparou o Ferroviário. Ganhou o Santa Cruz agora, o último jogo fora de casa. O Ferroviário, eu particularmente já dou com praticamente certo sua classificação. Não, acho que já está mesmo, 23 pontos. 23 pontos ali em primeiro, o Confiança está em segundo com 18, melhorou muito, né, a equipe do Confiança, né, que estava mal. O Sampaio... Tem o mesmo número de pontos do Sampaio. O Sampaio está em terceiro com 18, o Botafogo da Paraíba estacionou ali nos 16 pontos, e aí temos o Santa Cruz, também ficou com 16 pontos, né, e aí segue. Lá na zona de rebaixamento nós temos o ABC com 9 pontos e o 13 que perdeu de novo, rapaz. Tá vendo aí? Também com 9 pontos, eu acho que a briga ali para escapar do rebaixamento fica ali entre Globo com 10, ABC com 9 e o 13 com 9. Eu acho que não sai daí não, viu? Desses 3 aí, 2 cai, né? E assim, tu já até destacou, próximo jogo do Sampaio é aqui em São Luís, né, no estádio Castelão. 5 horas da tarde, no dia 14 de julho. Greg, é jogo diante do pro Globo. Torcedor esquecer tudo que aconteceu. Tem que ganhar. O Sampaio, o ano começa agora para o time tricolor. O Sampaio ganhando o ano esse foi jogo. Difícil, complicado, Copa do Nordeste. Maranhense. Maranhense, Copa do Brasil fez até 2 bom jogos papel, aceitáveis, tal, mas não avançou. A gente já esperava por isso. Mas, na minha ótica, o ano começa agora. E esse ano começa agora de que forma? Com o apoio do torcedor. Sim. O torcedor precisa entender que o futebol do Maranhão não pode acabar, que o futebol do Maranhão não é um futebol para 500 torcedores, para 1000 torcedores no estádio de futebol. Ou você realmente gosta, quer ver o futebol do Maranhão bem, ou paciência. Né? Assim, Juliano, quando a gente fala sempre de torcida, eu sempre cobro muito, né, do torcedor maranhense que ele não está indo ao estádio, não é do Sampaio exclusividade. O Moto aí fez uma excelente campanha, o torcedor também não estava indo. Né? O Moto foi eliminado aí pelo Floresta num jogo aqui em São Luís que ficou muito aquém da grandeza do Moto, o público que estava no estádio naquele dia ali, é um absurdo. Maranhão também é a mesma coisa, não está indo para o estádio, Imperatriz lá também, lá no Freio Fone também não está indo, mas também não é exclusividade do Maranhão. Eu até separei aqui um dado interessante, Botafogo da Paraíba, esse jogo realizado lá em João Pessoa, tinha 3.500 pessoas no estádio também, só isso. Mas, que é maior do que aqui. Sim. Mas é muito pouco também, Jurinho. Mas olha só, se a gente for levar 3.500. Qual foi o jogo do Sampaio este ano na Série C que deu 3.500 pessoas? Rapaz, se eu não me engano, pouquíssimo. Acho que nenhum. O maior público do Sampaio foi acima de 2.000 torcedores, Greg. Não teve mesmo. Não teve nenhum de 3.500. Quer dizer, não é que lá esteja muito melhor do que aqui. É só um pouquinho melhor, Julinho. Mas a situação nossa aqui é que está muito ruim. E se você analisar a historicidade do futebol, Maranhão, Piauí, né, Paraíba, Alagoas, Maranhão de público nunca perdeu para esses estados. Sim, é verdade. O que nós sempre perdemos foi Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia. Isso. Mas para Alagoas, para Sergipe, o Piauí, para Sergipe, Rio Grande do Norte, nós nunca. Verdade. Tá entendendo? Hoje a gente está abaixo. Está abaixo do Rio Grande do Norte. Da Paraíba. Está abaixo da Paraíba. Tá, sim. O Maranhão hoje está se equiparando com o Piauí. Está abaixo de Alagoas. Abaixo de Alagoas. Série A. Você está entendendo? A crise, ela é geral. Geral. A ausência do torcedor é em todo o território nacional. Mas você vê que há alguns anos a gente vem reclamando do futebol do Rio, considerado o futebol mais charmoso, de Flamengo, de Vasco, de Botafogo, de Fluminense, tudo. Aí o Flamengo vem e faz um investimento como esse. O público foi lá para cima. Foi. Então qual é o problema para você levar o torcedor ao estádio? É você entender o torcedor. Não adianta fazer futebol do jeito que eu gosto, do jeito que você gosta. É isso que os dirigentes do futebol do Maranhão precisam entender. É preciso saber o que este torcedor, que é um consumidor, está querendo. E quer, né? Verdade. Eu, por exemplo, não sou muito favorável a você trazer os medalhões do futebol brasileiro em final de carreira e colocar no time. Mas, se o torcedor
foi esse o desejo dele, e me parece que em muitos momentos por que você não agradar de vez em quando esse torcedor? É uma medida interessante, né? Goiás fez isso, eu já citei isso 500 vezes. Fez. Colocou 2 jogadores que estavam na Série A, só que os caras estavam jogando. E foi sucesso de público lá. O Sampaio, quando trouxe Robert, né, que passou pelo Palmeiras, pelos times holandeses ali, também deu uma subida de público bem bacana. O povo queria ver o Robert em campo e tal, fez muito gol com o Sampaio. Era interessante. Agora eu tô falando coisa mais recente, né? Essa passagem do Robert aqui. Acho que é sim uma saída. O dirigente tem que saber o que é que o torcedor quer, né? Através de pesquisas, né? Quantitativas, qualitativas. O que é que o torcedor quer? Quer jogador? Quer medalhão? Então traz, eu concordo contigo. Pode ser uma saída, mas também cabe também uma avaliação de um modo geral de descobrir por que o cara não está indo no jogo. Não é fundamental saber não isso. É uma exclusividade do Maranhão, é no Brasil todo, é um fenômeno. Ó, o Sampaio teve um ano, para você analisar a questão do torcedor, o Sampaio teve um ano complicado. No Campeonato Maranhense, mais uma vez, não chegou. O Sampaio fez uma pífia, desastrosa campanha na Copa do Nordeste, competição a qual ele foi o vencedor. Era o atual campeão, né? Atual campeão em 2018. Isso. O Sampaio teve uma situação aceitável na Copa do Brasil, mas caiu fora. Sim. Entendeu? Então o torcedor tinha, entre aspas, motivo, porque mesmo assim eu entendo que ele não deve se afastar, para ficar meio receoso. Sim. Mas agora, qual é o motivo que tem o torcedor, por exemplo, do Sampaio, para não colocar, por exemplo, 10, 15 mil pessoas no domingo? Nenhum. Não tem nenhum, porque o Sampaio é o terceiro colocado, né? Não é vice-líder, é uma questão de gol, saldo de gol. E se ganhar o jogo, pode assumir a vice-liderança sim, sem sombra de dúvida. Então, a torcida do Sampaio, a grandeza do Sampaio, exige sim que tenha no mínimo 10 mil pessoas. Só que aí se tu me perguntar, Juliano, se eu acho que vai dar, eu acho que não, infelizmente. Eu também acho que não. Infelizmente eu vou responder que Mas não. quero que o torcedor responda na contramão daquilo que a gente está falando aqui. Tomara que a gente erre. Mostre vá ao estádio, a sua potencialidade, que o torcedor Sampaio. é fantástico. O torcedor daqui Sim. já deu exemplos e mais exemplos de amor pelo Moto, pelo Sampaio, pelo Maranhão, pelo Imperatriz. E a gente precisa ter esse sentimento de pertencimento de volta. Está na hora da gente largar a televisão, de ver Barcelona, de ver Liverpool, de ver Juventus, de ver Flamengo, Botafogo, Grêmio, entendeu? Corinthians. E torcer por aquilo que nos pertence. É verdade. É a nossa rivalidade, é estar brincando todo dia, o Sampaio perdeu, o Moto perdeu, o Sampaio ganhou, o Moto ganhou, o Maranhão ganhou do Sampaio, o Maranhão perdeu para o Moto. Essa rivalidade a gente precisa trazer de volta. Saudável. Porque essa é a nossa cultura. E não tem mais, né? Tá acabando, Juliano. Tá praticamente acabando. Tomara que a torcida do Sampaio faça a gente quebrar a cara, né? Nós dois aqui, vá ao estádio. É isso que eu quero. Pelo menos 10 mil pessoas era o ideal. Nesse momento, o Sampaio pode assumir a vice-liderança da Série C. Eu vou falar uma coisa aqui para você e não tenho dúvidas, é o meu sentimento verdadeiro. Se o Sampaio leva 10 mil torcedores lá, bate o Globo, embala, sobe outra vez para a Série B do futebol brasileiro. Rapaz... Eu estou falando para você, essa torcida carrega o time. Carrega. Já demonstrou, eu já vi o Sampaio iniciar uma Série C cheio de dúvidas, como foi em 1997. Desacreditado, e de repente o time foi crescendo, foi incorporando, o torcedor enchendo. Eu vi em 2012, o Sampaio iniciou com um time que todo mundo ficava, será que vai dar, será que vai dar? E daqui a pouco deu 40 mil torcedores dentro do estádio de futebol. Entendeu? Eu acho que está faltando acreditar mais naquilo que nos pertence. Eu só não arrisco que o Sampaio sobe, porque tem aquele mata-mata ali que é cruel. Aquele depois da fase de classificação, Juliano. Tem aquele mata-matazinho ali que decide, né, quem sobe ou não. Mas por isso que eu não boto assim, sobe, só por isso. Mas o Sampaio é time preparado para mata-mata. É, preparado. O Sampaio não é preparado para competições como a Série B, por exemplo. Longas de pontos corridos. Que tem que ter regularidade. Mas mata-mata, o Sampaio, a história mostra. Mostra, mas porque a gente sabe, né, mata-mata tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, por isso eu não arrisco. Mas que o Sampaio ganhando do Globo e ganhando o próximo jogo de Santa Cruz, eu posso garantir que o Sampaio encaminha a classificação entre os 4. Você sabe, sim. O meu pensamento, ele não é de todo empírico. Esse grupo A, você vai concordar comigo que você é inteligente, estudioso. Esse grupo A é muito mais difícil que o grupo B. Quem se classificar aqui, pega aqui adversário. Quarto lá. É o do grupo B, né? Pois é, primeiro o grupo pega B. o quarto. Então, e alguns times, por exemplo, quem está lá em cima, o São José, por exemplo, é uma bela equipe. Juventude está bem. Mas não tem a pressão do torcedor, que faz a diferença num momento como esse, decisivo.
o time joga lá fora, o Sampaio vai enfrentar. Vou te dar um exemplo, o São José é uma equipe muito qualificada, mas não vai ter pressão de torcedor lá. Não tem. E o São José aqui vai ter. Vai pegar pressão. Vai pegar pressão. Vai pegar muda, pressão. é diferente. Não muda, concordo. A partir da chegada no estádio de futebol. Sim, não, concordo, concordo. Tomara que a torcida vá, né, para fazer essa pressão, né? Se não for, aí também já é difícil. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua honrosa e sempre indispensável audiência. A gente espera sempre ser merecedor da sua audiência aqui na TV Assembleia. Greg, os canais de interação para que o público possa participar. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. E lembrando que o nosso programa vai estar completo, na íntegra, bonitinho. Você pode comentar, curtir, compartilhar no nossa página do YouTube, também do Facebook. E encerrar o programa, Juliano, mandando um abraço aí pro nosso amigo Gilson, rapaz. Tá vendo aí? Gente da melhor qualidade. Trabalhador, operário da comunicação. Hoje ele trabalhou ali muito, ele e Ricardo, o Gleito estava acompanhando ali, supervisionando lá o trabalho. Você sabe que às vezes as pessoas não sabem em casa, tem coisas muito engraçadas na comunicação. Tem. A gente faz aqui o programa, né? Vai ao ar toda segunda-feira, terça-feira tem a reprise do programa. E tem os nossos amigos, o Bispo tá lá trabalhando, sai de vez em quando para almoçar, volta, trabalha. O Gilson tá ali, ó, na ponta dos pés ali, dos dedos ali para alcançar o viewfinder. Mas trabalha. Mas tá trabalhando. O Ricardo tá todo o tempo aqui. Sim. E o Gleidson, que tem? No segundo bloco, tá perguntando se tinha um terceiro. Foi mesmo, Juliano? Rapaz, a impressão que eu tenho é que ele chegou pela primeira vez hoje aqui para trabalhar. Será? Mas já está com 10 anos de casa. Mas eu sei que ele teve um período aí de descanso durante a festa Descanso de novo? Junina. No período junino ele... A época dele, dele ter as férias. Desculpa, da época dele ter as férias. Dele ter as férias. Na época junina. Época junina. Verdade, tá propícia, adequada. A época do quê? Da festa popular, né? Festa popular. Bumba, meu Aliás, ele, eu vi, parabéns pela comemoração, comemorou que São Luís hoje é a capital nacional do Bumba Meu Boi. Ah, ele comemorou? E ele de maracá, de chapéuzinho, comemorando, batucou, e pandeirão, e muito feliz. Matraca, tá entendendo? Trabalhando muito. Trabalhando muito. Tá certo. E num momento como esse, você sabe, aflora a cultura no Gleidson. Aflora a cultura nele? Aflora. E dia 13 tem o quê, Julinho? Um encontro, né, rapaz? Tem um encontro de miolos, né? Um abraço pro Zé Reis, pro Gleidson, pra todo mundo. Parabéns. Ele vai estar lá, Gleidson vai estar lá no encontro de miolos. Mas se ele patrocina. Ah, tá certo. Grande abraço, gente. Obrigado, já falamos demais. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Valeu, galera. Tchau.